me contou. E esse truque narrativo deu certo. Quer dizer, não vamos falar do idealismo do filme, das suas posições políticas em relação ao filme. Eu quero falar de documentário, de cinema. Ó, o teu uísque aí. Então toma um gole e depois você responde. Me conta como foi construir uma história tão complexa como envolver você, o seu avô, a construção de Brasília, o golpe 74, a história do Brasil, o impeachment e a relação sua mãe Dilma. Como que você conseguiu estar naquele palácio com a Dilma tão sufocada pela solidão e querendo o anonimato de volta, e conseguiu duas imagens que nós jornalistas ficamos de boca aberta, que é o Lula falando que ia aceitar ser ministro da Casa Civil, né, secretário da Casa Civil, e a outra do Lula fazendo as malas para ir para a cadeia, que é uma imagem que muita gente chora. Então, primeiro eu queria saber assim, você imaginou que fosse essa catarse emocional? Segundo, como é que você preparou esse roteiro? Primeiro eu queria agradecer a todos a ver o filme sentados, em posições incômodas. Agradeço muito a presença de vocês. E estou honrada de estar aqui em volta de pessoas tão ilustres. Queria agradecer a equipe que está aqui, o João Atala, o diretor de fotografia do filme. Julia Fiune, que fez todo o fact-checking. Caio Bassetti, que é o finalizador. Ariel Lins, que é assistente de direção. Alexandre Santos, que trabalhou com a gente na fase final, nos times. E a Paula, que está aqui, que trabalhou como assistente de montagem, fotografia e pesquisa e muitas coisas. E o meu pai, que está aqui. Foi a mutação que me fez fazer esse filme. Bom, poucos meses antes de acontecer a primeira manifestação a favor do impeachment que eu filmei, enfim, aconteciam algumas desde a eleição, eu vi o filme Batalha do Chile, do Patrício Guzmán, que está no YouTube, e eu recomendo a todos que vejam, que fez um abalo sísmico em mim, porque eu enxerguei naquele filme que trata do golpe que aconteceu contra o Salvador Allende, no Chile, nos anos 70, através de 3 filmes, mas mostra a polarização de classes e mostra muito bem como esse golpe vai se montando ao longo do tempo. E teve um impacto muito grande. Eu vi muito do Brasil naquele filme, a polarização de classes, a combustão e o ódio que estava se construindo aí desde 2013, mas principalmente desde a eleição de 2014. O primeiro capítulo chama Insurreição da Burguesia, que é um título muito bom. E esse filme foi um guia para mim, porque o Patrício Guzmán ele consegue filmar as ruas, o Congresso e o Palácio. Então, a partir do momento que a gente começou a filmar, esse era um guia. Assim, a gente tentava sempre estar acompanhando o que acontecia nas ruas, no Congresso e no Palácio. E nas ruas o Mídia Ninja nos ajudou como ninguém. No Congresso também queria agradecer ao Mídia Ninja por esse filme também. Enfim, então esse era um guia. E aí, claro que a partir do momento que a gente foi filmando, acumulamos um imenso material, já só contando até a primeira votação do impeachment na Câmara do dia 17 de abril. Já era um material grande até ali. Aí a gente começou a editar esse material e tentar entender a curva narrativa. Só que ninguém que não é brasileiro, não estivesse acompanhando aquela história intimamente, iria entender a história a partir do momento que eu começava a contá-la.
porque você não sabia quem era o PT, quem era o Lula, quem era o Aécio Neves, quem era a Dilma Rousseff. Então, como dar contexto histórico para poder adentrar essa narrativa? Eu confesso que inicialmente eu testei uma narração mais objetiva, inspirada também no Batalha do Chile. Não tinha a ver comigo, nem com a forma que eu gosto de fazer cinema. E na própria história soava... Não colava bem, assim, ficava frio. Então eu comecei a querer contar a história através da minha perspectiva. E me veio a frase: eu e a democracia temos quase a mesma idade. E eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. E essa frase me guiou ao longo do processo de querer contar, e era realmente o que estava me motivando desde o início, a minha relação com a democracia. E eu não sabia, antes de começar a fazer esse filme, e antes desse processo começar no Brasil, que eu tinha feito um filme sobre o suicídio da minha irmã, que tinha sido um processo muito doloroso, mas também de muita descoberta, e era tão sofrido perder o que eu esperava de um projeto de país, o que eu enxergava do futuro do meu país e o que eu esperava da nossa democracia, assim. Então, o trauma e a dor dessa relação, da minha relação da democracia, também foram meu guia nesse filme. Esses blocos que você dividiu em como é que foi? Porque cada bloco parece que tem uma montagem diferente. Foram, né? Blocos temporários, porque então, um montador ficava responsável pela montagem até a votação na Câmara dos Deputados, dia 7 de abril, a gente chamava de ato 1. No ato 2 e até a votação. Quantos atos tiveram? Começaram com 4, quando ficava só o impeachment, quando ia até o impeachment. Aí o Temer era toda a questão do Temer, tudo que vinha depois do impeachment até 2017 virou o ato 5 e 2018 virou o ato 6. E essa sua vocação de se colocar como personagem das suas histórias, você fez isso com a Helena e você fez isso de novo com esse filme. Isso é um objetivo, isso é pragmático e é consciente. Você se coloca sempre como uma cineasta presente. É um tipo de documentarismo que existe, né? Para mim sempre fez muito sentido, porque eu não estudei cinema, eu estudei antropologia. E na antropologia, enfim, tem toda uma trajetória do pensamento da antropologia de primeiro se colocar como um olhar objetivo e que se dizia falar da verdade objetivamente sobre outro povo, e depois se questiona quem é você, antropólogo, vindo do primeiro mundo, querendo retratar uma população do qual você sabe tão pouco. Então, aí os antropólogos começam então a tentar se colocar nas próprias etnografias e mostrar a rachadura da narrativa, né? Você se coloca para mostrar que a sua interpretação do outro não passa disso, uma interpretação. Então isso fazia muito sentido para mim na antropologia e logo no documentário. Me falou como é que é o nome desse tipo de documentário que o cineasta se coloca também? Você me falou que tem um nome. Esqueci. Tá. Última perguntinha. Uma última perguntinha. Qual é o papel da Netflix nesse documentário? A Netflix, ela entrou logo no começo, querendo... assim, a gente fez um teaser e mostrou para várias distribuidoras, e a Netflix nos interessou muito pelo alcance mundial que o filme teria e também o alcance dentro do Brasil. Para mim era muito importante que esse filme fosse amplamente visto dentro do Brasil. Mas eles patrocinaram, eles Sim. deram carta branca, não deram palpite nenhum? Não, eles deram palpite, é um processo colaborativo, Sim. criativo, assim, e a gente mandava cortes, eles mandavam anotações, aí muitas delas faziam muito sentido e também era muito em relação a ter clareza, ajudava a ter clareza para um espectador internacional também, né? Podemos falar da polêmica do nome, né? É que o nome em inglês é outro, aliás o nome em francês também é outro, o nome em espanhol também é outro, cada... Eles estão copiando o nome do inglês, então? Não, espanhol, me falaram que é outro.
Em espanhol, não, em francês é um outro nome. E porque, bom, eu vou falar do que eu ia falar. O nome que ela quis, que eu acho maravilhoso, Democracia em Vertigem, né? Porque Vertigem daí nos lembra, né, Luiz Felipe, você que é da minha geração, do filme do Hitchcock, Vértigo, que é aquela queda, né? Aquele medo de cair, mas que há a queda, né? Que é bem o que acontece com o conceito de democracia no mundo todo, né? E só que os americanos falaram para ela que uma democracia é uma coisa, quem cai é um ser, né? Então não é, essa democracia em vertigem em inglês não faria sentido. Então em inglês é the edge of democracy, mas no Brasil virou democracia em vertigem, né? Vertigem era o que eu sentia desde o início. Assim, eu fui motivada para fazer esse filme pela náusea. Você e todo mundo. Bom, Luiz Felipe, você estava em Brasília em 31 de março de 1964, casualmente, porque você era um estudante da UNB, você viu tudo de perto, você acompanhou os bastidores, a fuga desesperada, os primeiros 8 dias em que os políticos estavam, inclusive meu pai, fugindo para as embaixadas e saindo do Brasil em aviões clandestinos, salve-se quem puder. E também você foi para o exílio junto com eles como estudante, ficou amigo de todo mundo que foi no exílio e conheceu muito bem o Arraes, entre outros. Voltou ao Brasil, professor da GV, foi da Sorbonne muitos anos, professor da GV atualmente, estudou a escravidão e agora tem falado muito de política brasileira e é inclusive muito ligado ao núcleo petista, inclusive ao núcleo lulista, né? Eu queria saber de você duas coisas. Número 1, o que você acha da sintonia, do paralelo que se faz entre o golpe de 64 e o golpe de 2016? E número 2, o que você acha da posição, do fato do PT ter sido tão queimado, nas últimas eleições virou quase que um motivo para não se votar em nenhum outro candidato que fosse o candidato petista? Bom, obrigado a todos por estar aqui. Eu queria agradecer o convite do Marcelo primeiro, depois da Petra e de toda a equipe que está aqui. Nós temos conversado, de Petra, eu e a equipe, durante a elaboração do filme. Eu cheguei a ver um copião lá atrás. Então, eu estava esperando muito esse filme. A pergunta que o Marcelo me colocou, eu já tinha até imaginado que ele me chamou para falar disso, porque como o pessoal da minha geração não está em boa saúde, quem viu o 64 está desmemoriado e tal, eu então fico fazendo esse número até onde der. Mas eu vou pegar um gancho seu e já vou dizer a diferença. Tem duas diferenças fundamentais. Brasília era um lugar totalmente perdido. A gente estava falando, você falou a fuga para as embaixadas, só tinha uma embaixada mesmo, era a Iugoslávia, porque o Tito tinha ido lá, onde o seu pai foi, todo mundo foi e correu. É a única que tinha imunidade diplomática naquele momento, o território num descampado, onde nem tinha uma cerca, o pessoal pulava e estava lá dentro. E depois foram de navio para Belgrado, todos uma coisa incrível. Então, Brasília era um lugar isolado. Vocês têm que imaginar o mundo, a televisão no Brasil era uma coisa circunstancial, localizada. O que existia era a rádio, e olhe lá, porque a rádio de onda curta dava uns tiros, o pessoal achava que era tiroteio, porque fazia toim. Então, era uma situação totalmente surrealista, porque a cidade era muito juscelinista, a cidade não aderiu ao golpe. Todo mundo estava achando, isso é uma história do golpe importante, o Juscelino estava eleito em 65. O golpe é contra o Juscelino, muito mais que contra a fabricação do Jango. Estava todo mundo.
O Juscelino, inclusive, apoiou o golpe, botou o Alckmin de vice do Castelo Branco, que era ministro da Fazenda dele, porque o Castelo Branco prometeu que sairia em 65 para haver eleição presidencial normal. Esse é um fato. Brasília era um lugar isolado, o Brasil era um país rural. O Brasil era uma mula sem cabeça quando a capital mudou do Rio de Janeiro, onde ela estava há 200 anos, desde o início do vice-reinado, em 1763. Ela vai parar no outro lado do país. Tinha um jornal, enfim. Eu, quando entrei na UNB, eu sou da segunda turma, tinha 120 estudantes, por isso que a gente era preso sempre. Ai, não é de rir, de chorar, mas... Na época, no Brasil, devia ter menos de 1 milhão de estudantes universitários. Hoje tem 11 ou 12. Hoje o Brasil é uma democracia e é uma sociedade sólida, e o outro divisor de águas era a Guerra Fria. Do momento que teve a crise dos foguetes em Cuba, o castrismo entrou no raciocínio político das classes conservadoras, que abandonaram o esquema de dominação tradicional e aderiram, foram progressivamente sendo puxada para essa coisa. A guerrilha é ali. E eu, o ano passado, fez 100 anos do nascimento do Arraes, teve um seminário de Pernambuco. Pernambuco, eu vi uns filmes americanos da época, parecia como uma Cuba de 40 milhões de habitantes. Estava o Francisco Julião com o retrato do Fidel Castro, os caras tinham a foice, tinham o pé de cana igual Cuba. Isso foi muito, eu hoje acho que isso foi muito mais importante que o comício do 1º de maio no Rio de Janeiro, essa mobilização toda. O medo de destrambelhar uma outra Cuba aqui, no momento de plena Guerra Fria. A crise dos foguetes quase tinha levado a uma Terceira Guerra Mundial. O adido militar americano no Rio era Vernon Walters, que era o cara que tinha armado o golpe contra o Mossadegh no Irã em 1953, que vai ser diretor da CIA, um general, pouco depois, e que era o oficial de ligação entre a FEB na Itália e o 4º Exército Americano. Quer dizer, eles trouxeram para cá alguém que era íntimo da Castelo Branco e de toda a cúpula que estava no poder. Isso é um dado fundamental que às vezes a gente perde. Então, hoje, dizer o bolivarismo, Chávez, não tem nada a ver com o pavor que a coisa de Cuba criava, e o castrismo, e depois o guevarismo, que era outra coisa, que era a exportação da Revolução Cubana. Isso, então... Mas existe esse medo, temor da cor vermelha, do vermelho, manchar a nossa bandeira. Existe um anticomunismo desconhecido que deu um pouco no bolsonarismo, ou não? Enfim, eu acho longínqua a semelhança com o que havia em 64, realmente. E o antipetismo? Não tem o antipetismo é outros 500. O PT estava já... tinha ganho 4 eleições em seguida. Isso havia um desgaste. Nós todos sabíamos que a Dilma nunca tinha tido um voto, tinha uma inexperiência política muito grande no trato. Eu vou dar um exemplo. Em 2016... Ela não abraçava os deputados. Perdão? Ela não abraçava os deputados. Não é isso. Não, melhor. Garibaldi Alves, senador do Rio Grande do Norte. Ele foi ministro da Previdência Social de 2011 a 2015. Nunca ela encontrou ele. Ministro da Previdência Social no governo do PT. Ela nunca encontrou. Era a Gleisi Hoffmann que despachava com ela. Quer dizer, tinham ministros que ficaram 5 anos no poder, de ministério importante como esse, que ela nunca abriu agenda para eles. Então, eu não vou dar exemplos outros, mas isso eu acho que
foi uma coisa importante. Logo quando veio junho de 2013, ela saiu com aquela ideia de constituinte, que ficou pendurado na cabeça do PT até o primeiro turno, quando o Haddad foi interpelado pelo Ciro. Mas não quer fazer constituinte? O presidente não pode convocar? Ficou, quer dizer, a proposta da constituinte totalmente aberrante, porque a constituinte é você dizer: o meu mandato não é legítimo, eu não vou até o fim quando a Dilma propõe isso. Eu realmente não sou competente. Vamos zerar o jogo e vamos tomar outra decisão. E naquele clima de baixo astral, o Haddad ainda veio com isso lá na frente. Eu acho que houve erros fantásticos. Eu estou aí procurando o seu objetivo. O PT perdeu uma eleição, que era difícil ganhar, mas houve, por exemplo, a questão da segurança. Todo mundo sabia que era central, estava em todas as sondagens. O Haddad não tinha uma proposta elaborada sobre a segurança pública. É verdade que é muito mais fácil ter uma proposta direitista sobre a segurança pública. Arma todo mundo, baixa a maioria penal para 16 anos e a criminalidade acaba. Como no racismo, é muito mais fácil ser racista do que antirracista. É difícil ser antirracista. Eu estou pensando na Europa, onde a questão da imigração pesa para valer. Mas há um fenômeno global que a gente descobriu agora, e eu vou terminar. Nós temos 35%, segundo a última sondagem, de eleitores que são de direita e mesmo de extrema direita. Isso não existia no mapa. Hoje tem uma sociedade civil de direita no Brasil, de extrema direita. Eu não acho que vai dar... Ela vai conseguir se impor porque isso tem um custo muito grande. Na Turquia, o Erdogan se impôs, mas teve que demitir milhares de professores, milhares de juízes, o que não o impediu de perder anteontem, a eleição em Istambul, que é uma boa notícia no meio dessa desgraceira toda. Os liberais, progressistas, laicos ganharam a eleição na capital, que tem um peso enorme na Turquia. Mas eu acho que é uma realidade que a gente tem que lidar. Na França tem um núcleo de extrema-direita do Front National, que agora chama Rassemblement National, que chega no segundo turno, que chega nas eleições com 40%, 45%. A Itália tem um governo protofascista. Aliás, eu queria dizer, a imprensa internacional toda, eu não estou falando de jornais de esquerda, eu estou falando do Independent, em Londres estou falando do Times, que chama esse governo de extrema-direita. É um governo far-right. Todos os jornais chamam assim. Então, nós temos um governo de extrema-direita. E é uma coisa que a gente tem que refletir também. Vai lá. Ok. Bom, Zanini, a imprensa foi um pouco vilanizada nesta eleição, como sempre. Nós somos partidos do PAPIG, né, partido da imprensa golpista, e a Petra dedica uma parte especial, mostrando capas bastante sugestivas de vilanização dos personagens que a direita gostaria que fossem vilanizados. E agora a gente viu desse balanço do Moro várias capas que surgiram no Moro, o grande herói do Brasil, e agora a imprensa está vilanizando ele. Então você, como editor de política que foi presente naquela época da Folha de São Paulo, que é um jornal que até não se posicionou muito, ficou bastante em cima do muro, como é que você viu o papel da imprensa na construção do mito Bolsonaro, na construção do impeachment, na construção da desconstrução do PT? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Pessoal da mesa. Mesa não, né? Obrigado a todos. Deixa eu fazer um comercial antes também, que você falou da Amstel aqui, né? Eu não sou de nenhuma cervejaria. Eu tenho um blog na Folha de São Paulo chamado Saída pela Direita. Antes que me perguntem se não é um blog de direita, não é um blog pró-Bolsonaro, podem ficar calmos. É um blog sobre a direita. É um blog que
pretende mostrar quem são essas pessoas que o Luiz Felipe falou aqui ao meu lado, essa nova sociedade civil de direita, de extrema-direita que existe hoje no Brasil, que cresceu nos últimos anos e que surpreendeu todo mundo. Acho que há um consenso de que grande parte da vitória do Bolsonaro se deve a um desconhecimento de quem são essas pessoas, de onde surgiram, como vieram. E o meu blog tenta um pouco, de maneira equilibrada, é a minha tentativa pelo menos, retratar quem são essas pessoas evangélicos, ruralistas, bancada da bala e etc. Zaninho, desculpa te interromper. Will, será que, quem quiser sentar mais gente aqui, tem bastante espaço também, e Will, falta um uísque e uma água aqui, por favor. Faço isso. Prioridade. Mas é isso. Uísque e uma água, tá? Com gelo. Fecha parênteses. Sobre a sua pergunta, Marcelo, qual é o papel que a imprensa... A água tem, desculpe, eu vou só uísque. Qual é o papel que a imprensa teve nesse processo todo, de 2013, talvez para cá, né? Até 2019, esses últimos 6 anos? Eu acho que o papel que a imprensa teve é o papel que a imprensa sempre tem nesses momentos, que é de ser bode expiatório, em muitas situações. Eu acho que, e aí é uma crítica que eu faço à direita, à esquerda, ao centro, a todo mundo, é muito conveniente você, ao invés de você reconhecer os seus erros, fazer a sua autocrítica, fazer a sua reflexão, tentar corrigir rotas e tudo mais, você procurar um inimigo externo, e a imprensa sempre está aí para ser vilanizada e virar alvo de todo mundo. Isso aconteceu, eu estou na Folha já há bastante tempo, mas eu me lembro que isso aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso bastante. Basta ler os diários da presidência do Fernando Henrique, como ele detona a imprensa em geral e a Folha em particular. Governos petistas, né? A imprensa apanhava muito, a Folha apanhava muito, criou-se o PIG, né? Essa sigla que, salvo engano, foi o Paulo Henrique Amorim que criou, que pegou. Fernando Ferro, ex-deputado do Pernambuco, né? Fernando Ferro, enfim, pegou, né? Era o PIG, na época era a mídia golpista, era o PIG, nos anos Lula e Dilma. Isso se manifestou também na crise do impeachment e tudo mais, e continua sendo agora. Eu me divirto, entre aspas, não é nada divertido isso, mas é quase, comparando o discurso que o Bolsonaro faz e os ataques que ele tem feito à imprensa e à Folha em particular. Ele elegeu a Folha como inimigo público número 1 desde literalmente no dia seguinte à sua eleição. Como é parecido, como a retórica é semelhante, como é muito mais fácil você culpar a imprensa pelos problemas e criar um inimigo externo, digamos assim, para as dificuldades do governo e tudo mais. Eu não quero dizer com isso que a imprensa não tenha erros, não cometa erros, não tenha tido deficiências, que em algumas situações, durante o processo de impeachment e a campanha de 2018, não tenha tomado algumas atitudes e posicionamentos. Isso variou muito de órgão para órgão, alguns veículos mais, alguns veículos foram militantes realmente. Falo da grande mídia, né? Estou falando aí dos veículos tradicionais estabelecidos. Alguns mais, outros menos. É evidente que eu não vou aqui fingir que isso não acontece. Sim, isso aconteceu em algumas situações. A minha divergência com isso é tratar isso como o grande definidor desse processo. E eu acho que, falando um pouco da esquerda, que nós estamos aqui hoje falando muito sobre uma perspectiva de esquerda, né, evidentemente, eu acho que a esquerda, o pior erro que ela pode cometer, que ela cometeu e que eu ainda acho que continua cometendo em certa medida, o pior erro que ela pode cometer é procurar inimigos externos para os seus fracassos que aconteceram e que levaram à situação que nós estamos vivendo hoje. Então, procurar responsabilizar pelo impeachment, pela prisão do Lula, pela eleição do Bolsonaro e etc. É o Eduardo Cunha, é o Gilmar Mendes, é a Folha de São Paulo, é o antagonista, são os Estados Unidos, é a CIA. Até acho que em algumas situações esses atores que eu citei podem ter tido algum tipo de participação, mas eu acho que a esquerda precisa fazer mais autocrítica e menos bode expiatorismo, perdão do neologismo que eu estou colocando aqui. Eu acho que cada minuto que a esquerda, que o Lula, que o PT, que a Dilma,
gasta culpando a Folha, cada minuto que gasta culpando o Gilmar Mendes, gasta culpando sei lá quem, o Eduardo Cunha, é um minuto a menos que a esquerda deveria estar fazendo autocrítica de quais foram os seus erros, que foram muitos, e que levaram a sua saída do poder. É um minuto a menos que a esquerda está falando da crise econômica, é um minuto a menos que a esquerda está falando sobre as acusações de corrupção. Gente, respeito, por favor, respeito. Eu acho que ninguém aqui está para fazer comício, nós estamos ouvindo a opinião de um cara que foi editor de política, eu vou respeitar, eu vou ouvir. Se vocês quiserem reclamar, reclame nas suas redes sociais, mas aqui vamos ouvir, por favor. Mas é isso, só para concluir, quer dizer, eu acho que, respondendo a sua pergunta, Marcelo, eu acho que o que a imprensa fez foi noticiar um processo que estava em curso, e nesse processo, diga-se passagem, também apoiou muito da direita, né? Quem não se lembra da indignação da direita, quando a Folha de São Paulo, por exemplo, fez uma contagem de número de manifestantes na Paulista, que a direita dizia que foram 5 milhões, 6 milhões, e o Datafolha provou por A mais B que é impossível ter 5 milhões na Paulista, que a lista tinha no máximo 500 mil pessoas, e a Folha virou a Foice de São Paulo. Então, a gente apanha de todos os lados. Falando da Folha, que é o caso que eu conheço mais, mas poderia falar da imprensa de maneira geral. O papel que a imprensa teve, então, para resumir, em muitos sentidos, com erros cometidos, claro, foi seu de bode expiatório, eu acho. Beleza. Marcelo, você quer fazer um grande papel? Não, na verdade, o que eu queria fazer primeiro é sobre eu não sou crítico de cinema, eu entendo de política e não de cinema, então eu não vou falar muito sobre os aspectos cinematográficos, digamos assim, do documentário. Eu gostei muito de muitas coisas do documentário, não gostei de algumas outras. Primeiro queria te parabenizar as imagens que você conseguiu reunir no documentário, são impressionantes. Dos bastidores, como documento histórico, é marcante. E eu que fui editor de política nesse processo todo, acompanhei o noticiário de fora, digamos assim, ver cenas como, por exemplo, aquela cena que o Lula pega o telefone, ou está no telefone, e começa a falar com as pessoas ali, olha, está difícil virar o voto na comissão, está difícil virar o voto no plenário. A gente sabia que o Lula estava instalado num bunker lá em Brasília, um hotel, né, que a gente foi para de bunker, e ver isso acontecendo de dentro é bem interessante. Esse, para mim, é um mérito incrível do filme. Outro mérito que eu acho também muito legal do filme, te parabenizo por isso, é que você é muito sincera, você é honesta, e eu acho que nem todo documentarista é honesto, de dizer que você, de uma certa forma, você tem um lado, né, nessa história. Você tem uma opinião, você não quer enganar e fingir que não. Você deixa isso bastante claro para o espectador e tudo mais. E por que eu não gostei tanto? É um pouco o que eu falei agora, né? Eu acho que, de uma certa maneira, embora você coloque umas críticas ali, eu acho que isso contribui para essa vitimização do PT, do Lula, da Dilma, em excesso. Gente, de novo, por favor, vai. Tá. Ver que falar mal do Lula não tá no lugar. Depois, por favor. Contribui um pouco. Educação. Tem que evitar algumas frases. Não é comício, tem que evitar algumas frases. Não, peraí. Tem direito a dar opinião dele, depois você pode se levantar. Não. Isso é vaiado, acho que é democrático. Não. Ninguém aqui veio pra vaiar. Vamos debater. Nem pra falar mal do Lula. Não, é só para encerrar, quer dizer, eu dou 2 exemplos ali. Eu acho que falta um pouco essa... Deixa eu só falar uma coisa aqui. Diga. Desculpe, se continuar esse clima, nunca mais terá um evento com a Folha de São Paulo aqui. Então vamos ouvir o que a Folha de São Paulo tem a dizer. Melhor coisa. Entendeu? Porque eu acho que senão a gente vai ficar na nossa bolha e só chamar quem a gente concorda. Entendeu? Então vamos ter educação. Vamos aprender a ter comunicação, a ouvir o contraditório, sempre democrático, por favor. Não.
Tá? Depois a gente vai abrir para perguntas, por favor. Obrigado. Eu quero falar, hein, Marcelo. Só Marcelo. para fechar, então, dizer, Tô escrito um pouco aqui, ó. esse discurso, um pouco essa percepção vitimista do PT, essa falta de autocrítica, que eu acho que é importante até para a esquerda, quando quiser voltar ao poder, vai voltar ao poder certamente algum dia, e um pouco essa percepção também de que, de alguma forma, a nossa democracia está ameaçada. Acho que a nossa democracia sofreu uns chacoalhões muito grandes nos últimos 6 anos, e se você pensar bem, que outro país teria sofrido um chacoalhão tão grande na sua democracia e resistiu com as instituições funcionando, com o Supremo aberto, ninguém vai ser preso ao sair daqui, a polícia não vai invadir esse espaço, as coisas estão acontecendo. Então, esses são os pontos, enfim, de discordância que eu coloco, e reconhecendo um mérito realmente incrível que você teve, que foi reunir esse material, esse acervo que me deixou muito impressionado disso. Obrigado. Eu acho que, evidentemente, você pode dizer que podia ser assim ou assado, mas é o ponto de vista dela, uma narrativa pessoal, não é um documento que tem pretensão de explicar tudo, mas há alguns momentos de grande escolha que eu acho que são significativos. Eu só vou falar de uma. Na hora que tem aquela faxina final do Alvorada, tem uma faxineira que começa a falar... É democracia. E aí um cineasta populista teria pego uma faxineira que chorasse. Ela deixou falar uma faxineira que era pelo golpe. E isso é muito bem feito, é preciso ter sangue frio, e é a situação que a gente precisa entender, a voz daquela faxineira. Eu acho que essa faxineira fala algo revelador ali sobre a decadência da democracia brasileira, a erosão, que, enfim, a democracia, ela hoje em dia morre pela mão das próprias instituições, de acordo com o Steven Levitsky e o Ziblatt, que escreveram um livro Como as Democracias Morrem, e também de acordo com a faxineira, porque ela fala, não votei na Dilma, ela deve ter feito alguma coisa errada, mas a forma como ela foi retirada daqui e o fato das pessoas terem votado nela e ela ter sido expulsa desse jeito me fazem achar que não tem mais democracia. Apesar de eu não ter votado nela. E isso eu ouvi de muita gente nas ruas, porque o voto tem um valor. E as pessoas, elas têm... Todo mundo faz muito esforço para ir lá, sair da sua casa e votar, para esse voto ser rasgado, independente de quem você votou. Acho que a confiança que as pessoas têm na democracia e a confiança que cada um tem na democracia é o que faz a democracia sobreviver, na minha opinião e também na opinião desses autores. Então, acho delicado. O que eu mais ouvia no Congresso era: o impeachment é constitucional, ele está na Constituição, ou a prisão do Lula é constitucional. Agora, o que esses autores falam, que para mim foi muito revelador, assim, iluminador, é que sim, o impeachment é constitucional, mas não basta a obedecer à Constituição, porque a Constituição foi escrita lá pelos Founding Fathers dos Estados Unidos, depois adaptada no Brasil e tal, e o próprio Thomas Jefferson, que escreveu a lei do impeachment, depois falou: olha, essa lei não serve para nada, pode ser interpretada e usada da forma que for. O que faz uma democracia sobreviver de forma saudável, de acordo com eles, é duas normas não escritas, que é autocontrole e respeito mútuo. E autocontrole é saber que você tem o impeachment como ferramenta, mas você não vai usar, a não ser que seja um motivo, assim, quase unânime, ou você... Não, é um outro estrada que a gente entrevistou, que fala de como a lei de... o seu aluno, né, o João Vilaverde, ele estudou... Aliás, vou fazer essa pergunta, Luiz Felipe. Pela tese do filme, o impeachment foi um exagero, não tinha crime ali, foi realmente uma manobra um golpe para se chegar a uma mudança do poder.
E pela tese do filme, o Lula também não é condenável pelo que foi apresentado Obviamente. em Curitiba. O que você acha a respeito disso? O último caso do Lula está nos jornais, não é? Realmente, o Dallagnol... A coisa do triplex, realmente é uma coisa surrealista. Mas a coisa do impeachment, a Petra falou do Jefferson. Mas tem uma pessoa mais importante, Raul Pila, que escreveu uma lei do impeachment em 1950. Essa lei do impeachment aplicada por cima da Dilma está inteiramente obsoleta. No meio tempo, houve 2 plebiscitos confirmando o presidencialismo, em 63 e 93, e as eleições passaram a ser de 2 turnos, o que dá um poder ao presidente, um cacife, uma maioria nítida. E tem essa aberração que é o vice que assina o programa de governo da presidente e depois diz que não está de acordo. Quer dizer, essa é a primeira etapa do golpe. É o vice que se torna o agente da subversão no topo do país. E em seguida, a segunda etapa do golpe é votar um programa que acabar a legislação sobre reserva indígena, reformar o ensino público, a grade do ensino público por PEC, e a série de reformas que foram feitas, congelar o gasto público por 10 anos. Então, se elege um outro cara no fim de 4 anos, ele está ligado por uma composição de forças feita 10 anos antes. E é essa aplicação de um programa de governo do Temer que não teve nenhum voto e que não iria para o segundo turno em eleição nenhuma no Brasil. A coisa mais parecida que tem o Eduardo Gomes em 1950, que tentou um programa da UDN e foi derrotado. Então você tem uma coisa que sai da cartola de um grupo palaciano, de um operador do Congresso, que é isso que ele é, e assume a vontade popular que foi para um outro programa que foi debatida, que é o que está acontecendo de novo agora. O falastrão do Mourão, e aqui eu já escrevi, a gente já discutiu, eu sou pela extinção do cargo do vice. Não tem na França, o presidente morre, tem impeachment, no fim de 30 dias tem eleição, assume o presidente supremo aqui e convoca. Nos Estados Unidos ele viaja, o vice não assume. O vice não assume nunca nos Estados Unidos. O Trump pode estar ou no México ou na China, ele é o presidente efetivo, só assume quando morre, quando tem um impeachment. Aqui o avião levantou de Brasília, o Mourão assinando um decreto que estendia a lei de sigilo, uma coisa anticonstitucional. Enfim, então eu acho que tem um problema, um fator de estabilidade, que é o vice no nosso sistema, porque o sistema é franco-americano. Ele tem 2 turnos, como na França, mas lá não tem vice. E ele tem vice, como nos Estados Unidos, onde é um turno só. E é um sistema bipartidário. Então a gente tem um remendo aí que é um elemento de estabilidade permanente. Aliás, eu vou até avançar uma outra provocação aqui. Eu acho que quem foi eleito é o Bolsonaro. Essa coisa de achar o Mourão agora é o darling da esquerda, eu sou contra isso. Isso vai me jogar o exército na porta durante 40 anos. E o Alencastro é um profeta, porque em 2010, 2009, ele escreveu um ensaio que chamava Os riscos do vice-presidencialismo. Que terminava com a frase do Judas, porque na época, enfim, o Lula tinha acabado de falar da aliança com o PMDB, e que se Jesus viesse para o Brasil faria aliança até com Judas, e todo mundo estava interpretando isso sobre o sacrilégio que o Lula estava fazendo a se comparar com Jesus. E ele falou, metafísica à parte, realmente é um suicídio, tem um suicídio
nessa aliança. Bom, eu vou fazer uma última pergunta para o Zanini, eu vou abrir para a plateia, tá? Zanini, duas teses que o filme levanta, eu gostaria que você comentasse. Número 1, que foi a aliança que necessária com o PMDB, que acabou sendo um tiro no pé do PT, porque sem essa aliança não haveria governabilidade, e tem aquela imagem incrível da descida da rampa que o Temer está totalmente como se fosse uma pessoa invisível ali, mexendo com as mãos, né? Tem uma coisa das mãos ali, ele com as mãos esquisito. E a segunda tese do filme, e que é uma tese muito convincente, a de que se não houvesse aquele número de desempregados tão grande, e se os índices econômicos não fossem todos favoráveis, talvez a Dilma não tivesse caído, né? Então eu queria saber de você, sem vaias, sem opiniões, daqui a pouco vocês perguntam, o que você acha dessas duas teses, se elas são condizentes ou não. Começando pela última, da economia, estou completamente de acordo. Inclusive o próprio Requião fala isso no filme, Requião, que é um aliado da esquerda, do PT e tudo mais. Eu não tenho dúvida de que a crise econômica, a recessão econômica foi fundamental para a queda da Dilma, porque criou aquele mal-estar, aquela insatisfação na classe média, no empresariado. De uma certa maneira, o PT acabou sendo... Mas isso, eu sempre me pergunto isso. Então, se o governo tem uma crise econômica, a gente tira o presidente? Não, mas a crise econômica, ela contribui se ela for muito aguda, e foi uma super crise. Você teve 2 anos seguidos de queda de 4% quase no PIB. Isso não tem parâmetro no planeta fora de zona de guerra. Só países que estão em guerra caem 3,8% 2 anos seguidos. O governo, né? O primeiro não, não sei, mas o segundo governo foi um governo desastroso do ponto de vista econômico. Isso são fatos inegáveis. Isso acabou gerando todo o caldo de cultura para que a coisa se deteriorasse. Eu não sei se ela teria evitado o impeachment se a economia estivesse bem, mas eu acho que seria muito difícil ela ter caído se não fosse essa recessão. Sobre a primeira questão da aliança com o PMDB, na verdade essa foi uma opção que não foi do governo Dilma, né? Foi do governo Lula. O Lula, quando assume em 2003, na verdade antes, né? Na campanha, ele fez um acordo com o Partido Conservador, que é o PL. Todo mundo lembra disso, botou o Zé Alencar, Maluf depois. Então, o Lula, ele fez essa opção por uma aliança como sempre com a direita. Mas não tinha feito com o PMDB, né? Não, no começo do governo, ele lá para 2005, mais ou menos, ele coloca o PMDB. O PMDB entra no governo Lula, não no primeiro momento, mas 2 anos depois já entra com ministérios e tudo mais. E depois o Lula chancela o Temer como vice da Dilma. Foi ele que chancelou? Foi, totalmente. Foi ele que chancelou, então. Então essa opção... Foi um erro? Bom, foi, né? No fim das contas, certamente foi. Colocou o lobo no meio dos governos. No fim das contas, certamente foi, mas foi uma... Funcionou por muito tempo também, né? A gente esquece que o PT ficou no governo durante 13 anos, 2013 a 2016. A crise final do governo do PT é 2015 e 2016. Então, até 2015 e 2016, o negócio funcionou. O Lula aprovou muita coisa no Congresso, ele foi reeleito, ele fez a sucessora se reelegeu. Então, essa base aliada que ele construiu no Congresso funcionou há muito tempo. Também é muito fácil o PT falar, olha, o PMDB me traiu e me derrubou. Tudo bem, mas você ficou 11 anos com o PMDB aí, né? Então tem um pouco que moderar isso. Não dá para você dizer que era uma maravilha quando funcionou e demonizar quando não funciona. Mas foi uma opção bem polêmica naquele momento, porque o Lula naquele momento ainda tinha um pouco... Ele vinha com muita expectativa, né, da esquerda, e você se aliar ao Maluf, a Valdemar da Costa Neto, ao Roberto Jefferson, foi um choque naquele momento. Bom, você quer ligar aqui o retorno para perguntas do microfone sem fio ou a gente faz a capela? Pode ser aqui? Eu acho que não vai dar certo. Aí vai ter que ser a capela agora.
Então, sem microfone, então. Vamos ver se está certo. Ah, tá aí. Não, é para falar aqui? Não, peraí. Vai falar primeiro. Não, eu falo sem microfone. Não há problema. Vai falar primeiro. Ah, tá. Tá bom. E primeiro vai ser uma mulher, desculpa, tá? Ótimo. Isso. Mais baixo, tá? Então a gente vai ficar sem tímpano aqui. No documentário Cidadão Boyce, só garoto que ele é. A mulher, primeiro a mulher. No documentário, por favor. Pois não, pode falar. No documentário Cidadão Boyce, aparece que a Folha de São Paulo empresta carro para ditadura militar transportar preso político. Não. Isso não tem nada a ver com o filme, desculpa. Não, eu quero saber se a Folha de São Paulo já fez a autocrítica. Já fez. Você não leu. Cadê a mulher? Olá! Vamos lá. Eu posso fazer duas? Não. Oi? Não. Sim, pois não, pode falar. Vai chegar o microfone pra você. Não, vai ter que ser sem microfone, não vai chegar até lá. Não vai dar. Fazer duas perguntas. Vai rápido. A primeira é pra quem... Ó, desliga aqui, por favor, que vai ter um zumbido no nosso vídeo. A primeira é pra quem, enfim, se sentir confortável em responder. É o que me deixa... Calma aí, cuida. Pensando em toda essa trajetória do golpe que aconteceu, vocês acham possível reverter a situação por vias democráticas? Ou vai ser difícil pra gente, com o governo que está agora? Enfim, como pensar em medidas pró-PT ou a classe trabalhadora por vias democráticas, não que eu esteja citando uma guerrilha. E pra Petra, o primeiro documentário que eu assisti sobre a política recente foi o Processo, no ano passado. Eu queria saber como você se sente enquanto cineasta em comparação a esse documentário, da forma que você achar, seja por estilo, discurso, ou mesmo, enfim, divulgação. Eu respondo a primeira, a Petra responde a segunda, tá? Não tem como reverter. Ele foi eleito e vai ficar 4 anos, tá bom? Saudar o Djalma Bom, que Nossa, aparece Djalma no Bom? filme. Cadê? Djalma Bom, grande líder sindical do ABC, foi preso com o Lula a primeira vez lá atrás. 80. Estava no dia que o Lula foi preso essa vez, estava em São Bernardo de novo, um velho lutador da classe operária. Lula tá fumando cigarro ali. Verdade, você tá dividia um cigarro com o outro. Ele quer perguntar. Sim, mas ela vai responder Tá, bem. e também saudar a Rita Glória Cruz, que eu não esqueci de citar, que trabalhou com a gente no roteiro. Eu queria responder um pouquinho a primeira pergunta também. Claro. Eu acho que é pelas vias democráticas. Eu concordo com o autor grego que eu cito no filme, que é um autor contemporâneo chamado Kalivas. E ele fala que a democracia só existe quando os ricos se sentem ameaçados, caso contrário, vira oligarquia. E desde a Grécia Antiga, grande debate em torno da democracia era que os ricos não queriam pagar imposto. E toda vez que o regime era democrático, eles tinham que pagar imposto. E eles preferiam ser filântropos e ser agradecidos pelo seu ato de generosidade do que ter essa generosidade cívica como obrigação. Então, acho que até assim, em março de 2016, uma das principais pautas do MBL era não deixar que a Dilma taxasse as grandes fortunas. Então, vai continuar essa guerra aqui no Brasil e no mundo contra a democracia. Acho que a guerra não é se é democracia ou não, assim, é uma guerra da oligarquia contra a democracia. O dinheiro está tomando conta da política, seja pela indústria de lobby, legal ou ilegal. E espero que as forças democráticas consigam resgatar a democracia. É a minha opinião. Agora, a outra pergunta do processo. O processo a gente esteve junto, eu e a Maria Augusta Ramos, no Congresso por muitos meses. Compartilhando ali do mesmo espaço e competindo às vezes pelas mesmas cenas.
E eu achei muito bom que tivesse essa profusão de filmes sobre esse momento que o Brasil está vivendo, porque fazendo a pesquisa para o filme era difícil, né, encontrar material, assim, acho que tem poucos. O Brasil é, como Patrícia Guzmán diz, tipo um país quase sem álbum de retratos, assim, tipo um país sem documentários, uma família que sem álbum de retratos. As imagens da greve do ABC foi da onde? Do ABC da greve do Leon Richa. E então, enfim, são estilos diferentes dela, mais observacional. Ela, acho que chama o estilo dela de bressoniano, e o meu mais talvez cinema de ensaio, enfim, mas com uma temática parecida. Beleza. Outra mulher, outra? Depois a gente vai. Outra, chega de homem falar. Né? Você. Eu até passo por uma moça. Pode ser meu, mano. Então, tem algo. Eu fico muito inquieta pensando que toda essa orquestração do golpe foi muito bem bolada de várias maneiras. Mas eu acho que acredito que a Dilma foi um gatilho para toda essa grande orquestração, para ter dado tudo certo pelo fato dela ser mulher. Eu acho que o Congresso aproveitou 100 mil, sei lá, 1 zilhão de vezes por cento o fato de ser uma mulher presidenta, e era a nossa primeira mulher presidenta. Vocês acreditam, na opinião de vocês, que se fosse um homem, o golpe teria tido esse sucesso que obteve? Ou não? E aí? Não, os três é isso? Eu posso falar, assim. Enfim, teve muitos aspectos muito misóginos nesse processo todo. Desde, acho que pra mim o ápice foram aqueles adesivos nos carros. Tchau, querida. Aos xingamentos na Copa do Mundo. O nível de desrespeito que a Dilma sofreu foi muito imenso. E pelos congressistas também, assim, as cenas que a gente presenciou, a voracidade que aqueles homens brancos estavam, assim, tomando o poder de volta, a alegria que eles estampavam na cara sem nenhuma vergonha, era algo muito claro. Agora, eu acho que o filme, eu descobri fazendo o filme também como ela cometeu erros significativos, que não... enfim, acho que é muito importante para um político manter uma relação com o Congresso do Brasil. Acho que tem que abraçar de fato, não é? Tem que ir lá e abraçar. E os congressistas reclamavam, poxa, na época do Fernando Henrique a gente recebia telegrama a cada votação. O Lula vinha aqui e abraçava todo mundo. Eles têm essa carência, são seres humanos. Assim como... Verdade! Assim como... acho que a população também ficou carente. A Dilma, ela foi se fechando. No último ano ela não falava mais com as pessoas. E as revelações de corrupção só aumentando, e foi tendo uma desconexão entre a população e ela. E ela e o Congresso, e ela com vários setores, enfim. Então, acho que esses dois elementos, mas isso de forma alguma justifica o machismo exacerbado que esse processo teve. Tá certo. Ai, vai acabar.